Audiolivro Justiça Divina, capítulo 46. Tarefas humildes. Anseias em verdade pela grande sublimação. Anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas comungar-lhes a experiência. Choraste sob forte emoção ao conhecer-lhes a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração de todos os laços inferiores. Recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, olvidando possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando-se aos feridos e aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Refletes em Damião, o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade, para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molokai. Meditas em Gandhi, o missionário da não-violência, que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, estimaria seguir-lhes imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, trazes ainda a alma presa a pequeninas obrigações que não podes menosprezar. Não te amofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os dissabores do caminho terrestre são provas e medidas da tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão relvoso é começo de floresta. Humanidade é sementeira de angelitude. Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. É indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desde já na virtude, sendo bom para alguém. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 47. Perdoados, mas não limpos. Em nossas faltas, na maioria das vezes, somos imediatamente perdoados, mas não limpos. Fomos perdoados pelo fel da maledicência, mas a sombra que tensionávamos esparzir na estrada alheia permanece dentro de nós por agoniado constrangimento. Fomos perdoados pela brasa da calúnia, mas o fogo que arremessamos à cabeça do próximo passa a incendiar-nos o coração. Fomos perdoados pelo corte da ofensa, mas a pedra atirada aos irmãos no caminho volta, incontinente, a lanhar-nos o próprio ser. Fomos perdoados pela falha de vigilância, mas o prejuízo em nossos vizinhos cobre-nos de vergonha. Fomos perdoados pela manifestação de fraqueza, mas o desastre que provocamos é dor moral que nos segue os dias. Fomos perdoados por todos aqueles a quem ferimos, no delírio da violência, mas onde estivermos, é preciso extinguir os monstros do remorso que os nossos pensamentos articulam, desarvorados.
chaga que abrimos na alma de alguém pode ser luz e renovação nesse mesmo alguém, mas será sempre chaga de aflição a pesar-nos na vida. Injúria aos semelhantes é a zorrague mental que nos chicoteia. A serpente carrega consigo o veneno que veicula. O escorpião guarda em si próprio a carga venenosa que ele mesmo segrega. Ridicularizados, atacados, perseguidos ou dilacerados, evitemos o mal, mesmo quando o mal assuma a feição de defesa, porque todo o mal que fizermos aos outros é mal a nós mesmos. Quase sempre aqueles que passaram pelos golpes de nossa irreflexão já nos perdoaram incondicionalmente, fulgindo nos planos superiores. No entanto, pela lei de correspondência, ruminamos, por tempo indeterminado, os quadros sinistros que nós mesmos criamos. Cada consciência vive e evolve entre os seus próprios reflexos. É por isso que Allan Kardec afirmou, convincente, que depois da morte, até que se redima no campo individual, para o criminoso a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é suplício cruel. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 48. Doenças da alma. Na forja moral da luta em que temperas o caráter e purificas o sentimento, é possível acredites esteja sempre no trato de pessoas normais, simplesmente porque se mostrem com a ficha da sanidade física. Entretanto, é preciso pensar que as moléstias do espírito também se contam. O companheiro que te fala, aparentemente tranquilo, talvez guarde no peito a lâmina esbraseada de terrível desilusão. A irmã que te recebe sorrindo, provavelmente carrega o coração ensopado de lágrimas. Surpreendeste amigos de olhos calmos e frases doces, dando-te a impressão de controle perfeito, que soubeste mais tarde estar encaminhando na direção da loucura. Enxergaste outros promovendo festas e estadiando o poder, a escorregarem logo após no engodo da delinquência. É que as enfermidades do espírito atormentam as forças da criatura, em processos de corrosão inacessíveis à diagnose terrestre. Aqui, o egoísmo sombreia a visão. Ali, o ódio empeçonha o cérebro. Acolá, o desespero mentaliza fantasmas. Adiante, o ciúme converte a palavra em látego de morte. Não observe os semelhantes pelo caleidoscópio das aparências. É necessário reconhecer que todos nós, espírito encarnados e desencarnados em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. O mundo não é apenas a escola, mas também o hospital em que sanamos desequilíbrios recidivantes nas reencarnações regenerativas, através do sofrimento e do suor, a funcionarem por medicação compulsória. Deixa assim que a compaixão retifique em ti próprio os velhos males que toleras nos outros. Se alguém te fere ou desgosta, debita-lhe o gesto menos feliz à conta da moléstia obscura de que ainda se faz portador. Se cada pessoa ofendida pudesse ouvir a voz inarticulada do céu, no instante em que se vê golpeada,
escutaria de pronto o apelo da misericórdia divina: compadece-te. Todos somos enfermos pedindo alta. Compadeçamo-nos uns dos outros, a fim de que saibamos auxiliar. E mesmo que te vejas na obrigação de corrigir alguém, pelas reações dolorosas das doenças da alma que ainda trazemos, compadece-te 1000 vezes antes de examinar uma só. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 49. Por nós mesmos. Quando a morte do corpo terrestre nos conduz à sociedade dos espíritos, muitas vezes somos cercados pelo amor puro, a mergulhar-nos em divino clarão. Antigos afetos, que o tempo não nos riscou da memória, ressurgem de improviso, envolvendo-nos na melodia da ventura ideal. Amigos, a quem supunhamos haver servido com algum pequenino gesto beneficente, repontam do dia novo, descerrando-nos os braços. Sorrisos espontâneos, por flores de carinho, desabrocham em semblantes nimbados de esplendor. Quase sempre, contudo, ai de nós! Reconhecemo-nos no festival da alegria perfeita, a feição de lodo movente, injuriando o carro solar. Quanto mais a bondade fulgura em torno, mais nos oprime o peso da frustração. Temos o peito qual violino de barro, que não consegue responder ao arco de estrelas que nos tange as cordas desafinadas, e do coração, semelhante ao símbolo, morto, apenas arrancamos lágrimas de profundo arrependimento para chorar. Lamentamos então as lutas recusadas e as oportunidades perdidas. Deploramos a passada rebeldia ante os apelos do bem que nos teriam conquistado merecimento, e a fuga deliberada aos testemunhos de humildade que nos haveriam propiciado renovação. Sentimos-nos amparados por indizíveis exaltações de claridade e ternura. No entanto, por dentro, carregamos ainda remorso e necessidade. É assim que nos excluímos, por nós mesmos, da Assembleia gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique, nas aquisições de experiência e valor. Alma que choras na teia física, louva o tronco de sofrimento a que te encontras temporariamente agrilhoada na terra. Abençoa os espinhos que te laceram, abençoa o pranto que te lava os escaninhos do ser. Executa com paciência o trabalho que a vida te pede, porque um dia os companheiros amados que te precederam na vanguarda de luz estarão contigo, em preces de triunfo, a desatarem-te as últimas algemas, de modo a que lhes partilhes os cânticos de vitória na grande libertação. Audiolivro Justiça Divina, capítulo 50. Bem que nos falta. Reunião pública de 14 de agosto de 1961. No estudo da perfeição, comecemos por vigiar a nós mesmos, corrigindo-nos em tudo aquilo que nos desagrada nos semelhantes. Muitos pregam contra o desperdício dos administradores da causa pública e instalam-se entre as paredes domésticas como se devessem atravessar a existência numa carruagem de luxo,
sobre lixo dourado. Outros criticam autoridades, apontando-as por verdugos do povo, e tiranizam no lar as mãos obscuras e generosas que lhes amassam o pão. Vemos os que amaldiçoam a guerra entre os povos e vivem no aprisco familiar com a truculência da fera solta. Há os que indicam a pena de morte para os irmãos que enlouqueceram na delinquência e manejam em casa o punhal invisível da ingratidão. Muitos lideram primorosas campanhas de socorro à infância desprotegida e enxotam por vagabundo o primeiro menino infortunado que lhes roga um vintém. Outros guardam a enciclopédia na cabeça e jamais se lembram de estender o alfabeto ao companheiro atrelado à ignorância. Vemos os que cantam hosanas à virtude e encastelam-se no conforto individual, afirmando que a caridade é fábrica de preguiça. E há os que ensinam sabiamente quanto à bondade e à simpatia, a se movimentarem na senda particular, despedindo farpas magnéticas entre melindres e aversões. Nestes apontamentos humildes, a ninguém censuramos, de vez que, com evidentes exceções, até ontem éramos todos nós igualmente assim. Hoje, porém, com a doutrina espírita no comando da fé, sabemos todos que a lei do progresso confere a cada espírito a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, a fim de que a justiça estabeleça o merecimento de cada um na pauta das próprias obras. Conjuguemos assim conselho e ação, palavra e conduta, na mesma onda de serviço renovador, compreendendo por fim que o bem que nos falta nem sempre é o bem que ainda não desfrutamos, mas sim o bem dos outros, que em nosso próprio benefício nos cabe fazer.